Fala trader, aqui é Diógenes com mais um material para você a respeito do mercado financeiro. E nesse vídeo eu vou fazer uma análise do Bitcoin. Algumas pessoas têm ficado intrigadas com o movimento de queda recente no Bitcoin. Eu quero fazer uma análise técnica falando do Bitcoin e a minha visão a respeito desse ativo. Primeiro, muito importante, se você não está inscrito nesse canal, se inscreve aí, porque esse ano eu vou te trazer um vídeo por dia a respeito do mercado financeiro. Inclusive, toda segunda-feira nós temos live de trading ao vivo aqui nesse canal, onde eu vou operar com você, vou te mostrar minhas operações, minha compra, minha venda, tudo que eu estou fazendo de forma organizada no mercado financeiro. Então, quero convidar você para participar comigo. Aqui, esse ano, eu vou te dar conhecimento para te ajudar a virar a chave no mercado e talvez alcançar a consistência. Então, conta comigo. Deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa a notificação para que você não perca nenhum vídeo e live que eu vou fazer ao longo desse ano. Beleza? Bom, vamos para o Bitcoin. O Bitcoin é a principal de todas as criptomoedas, com certeza você já sabe disso, tá? E eu vejo que muitas pessoas têm perspectivas diferentes com relação ao ativo Bitcoin. Algumas pessoas acreditam, né, que ele vai se valorizar até 100 mil dólares, 200 mil dólares, etc. Outras pessoas preferem um posicionamento um pouco mais especulativo. E tá tudo bem, esse vídeo pode te ajudar a entender o movimento recente do Bitcoin em termos práticos, seja você uma pessoa que tem uma perspectiva mais de longo prazo ou você é uma pessoa que tem uma perspectiva temporal mais especulativa, comprar um pouquinho, sair fora e depois esperar uma próxima oportunidade. O meu posicionamento com relação a qualquer ativo financeiro é sempre especulativo ou investimento. Tá? Investimento no caso de ações, porque aí geram dividendos e etc. No caso de ativos como moedas ou criptomoedas, o meu posicionamento é sempre especulação. Eu vejo se está barato, se, né, dentro da minha compreensão estiver barato, eu compro aquele ativo para vender um pouco mais tarde, depois um pouco mais caro. Isso é a essência da especulação, ganhar essa variação do preço. É claro que esse tipo de posicionamento especulativo, ele tem uma perspectiva. Tem alguns elementos aí que tornam difíceis essa atividade, porque a gente não consegue saber com precisão o futuro. E nem existe uma linha de pensamento, de estudo no mercado financeiro que seja capaz de responder com precisão qual vai ser o preço do ativo financeiro no futuro. O futuro continua sendo absolutamente incerto e a gente precisa lembrar disso. Porém, a análise técnica nos ajuda a compreender um pouco mais. Isso aí nos dá, quando a gente, né, desenvolve método para pensar o mercado financeiro através de análise técnica, a gente acaba tendo uma compreensão um pouco melhor dos ciclos. E isso aumenta as nossas probabilidades de sucesso do mercado. Lembrando que não existe como a gente eliminar o risco do mercado financeiro, seja em qualquer ativo que for. Tá? Bom, uma breve história aqui, um breve relato aqui técnico do Bitcoin. Em 2017 a gente pode observar que estava na casa de 18 mil dólares, né? Caiu depois bastante a 3 mil e alguma coisa. E em 2020 ele rompeu essa máxima histórica e a alta aqui foi absolutamente impressionante. Esse aqui foi o ponto máximo em dezembro de 2017, ele conseguiu romper esse ponto em dezembro de 2020, quer dizer, 3 anos depois. Tá? E essa alta foi impressionante porque foi uma alta de 250%. Bastante coisa desde esse ponto, né? Quem comprou exatamente no rompimento aqui até a máxima lá em cima, aproximadamente 255% de alta. Tá? É uma alta muito importante. O ciclo atual do Bitcoin, quando eu olho para o Bitcoin, o ciclo atual que eu consigo pensar é exatamente esse ciclo aqui. Ó. Vou medir com Fibonacci para você. Esse é o ciclo atual que eu vejo no Bitcoin. Tá? Esse sendo o movimento principal predominante de alta que começou em março de 2020. Então o Bitcoin foi visto, né, e ainda é visto por muitas pessoas como um ativo de proteção. O que eu tenho as minhas reservas quanto a isso. Porém, em março de 2020 começou um amplo movimento de alta e subiu muito. Tá? Depois fez uma retração muito importante. E aqui a gente tem o primeiro elemento importante da nossa análise. Esse falso rompimento da máxima anterior. Isso aqui, para todos os efeitos, né, isso aqui é um falso rompimento claríssimo, tá? Deixa eu apagar a FIBO. Um falso rompimento. E esse topo duplo sendo um pouco mais alto do que esse, marcando para a gente aí um falso rompimento de forma bem clara. No gráfico semanal, olhando esses candles, a gente pode observar essa sombra para o lado de cima. O candles depois, né, 3 semanas depois, tentou romper, não conseguiu, e aí entrou em uma estrutura predominante de queda. Se eu for olhar para o Bitcoin através dessa ótica, desse movimento de alta que ele fez aqui,
marcando todo esse movimento, eu consigo observar que ele já voltou para a região dos 50% e os 61,8%. E aqui, para você, uma dica, né, enfim, a minha opinião, eu vejo que a região entre 50% e 61,8% é uma região excelente para uma retração um pouco mais forte, dependendo do ativo. Então, você tem um ativo, por exemplo, que ele se movimenta de forma muito rápida, muito forte. Se ele faz uma retração ainda saudável, ou seja, uma retração que não vai representar uma inversão de tendência, mas uma retração forte, geralmente ele vai vir até os 50%, entre 50% e 61,8%. Uma retração fraca volta até o 38,2%. Tá? Isso geralmente mostra que o ativo ainda tem muita força para subir. Subiu, voltou até o 38,2%, começa a ganhar força para subir mais. Uma retração mais forte, mas ainda assim mantendo a estrutura de alta predominante, faz o movimento de alta e ele volta geralmente um pouco mais até os 50%, 61,8%, para depois subir. No caso do Bitcoin, olhando pelo gráfico semanal, a gente consegue ver que ele chegou nos 50%, chegou um pouco perto dos 61,8%. Aqui os 61,8%, alguns analistas já diriam que seria improvável, né? Não improvável, mas um pouco mais difícil ele cair até essa região. E agora eu vou falar a minha opinião, tá? Olhando pelo gráfico diário, eu consigo olhar para isso aqui. Olha isso aqui, veja bem. É uma coisa importante a pensar, e é uma coisa que eu falo para os meus alunos o tempo todo, é o quê? Você ter clareza e definição sobre aquilo que você quer no mercado, sobre o ponto de interesse, a melhor região. Qual que seria, em termos de compra, qual que seria a melhor de todas as regiões para uma compra no Bitcoin? Eu, Diógenes, vou dar a minha opinião pessoal. A melhor de todas as regiões para uma compra no Bitcoin, nesse momento, dado o cenário atual, seria essa região aqui, ó. Aqui foi suporte, foi suporte, foi suporte. E aqui faltou um pouquinho, né? Um pouco bastante aí. Aqui foi suporte também. E aqui entra uma questão, eu diria que às vezes até um pouco filosófica, talvez, não sei. Mas aqui entra um posicionamento pessoal meu no sentido de que, quando eu identifico uma região que me interessa, por exemplo, essa região no Bitcoin é uma região extremamente interessante, tá? Eu vou trocar a cor aqui para ficar mais diferenciado. Essa região, eu vou colocar aqui, ó, é a região dos 30 mil dólares. Mais ou menos aí, podemos arredondar para 30 mil dólares. É essa região de interesse no Bitcoin. E aí você precisa ter a clareza, a firmeza de dizer o que você quer no mercado. No sentido de, se o mercado voltar até aqui, pode ser que ele volte, pode ser que ele não volte. Muitas pessoas, isso acontece muito no Bitcoin, eu já vi acontecer isso muito no Bitcoin, em criptomoedas, por medo de perder a oportunidade, por medo de ficar de fora da oportunidade, acaba entrando em qualquer preço. E absolutamente essa não é uma ideia muito produtiva. Você pode acreditar que o Bitcoin vai a 100 mil dólares, está tudo bem. Isso está tudo bem. Porém, será que pelo fato de que ele vai a 100 mil dólares, qualquer preço é interessante para comprar? Será que era melhor você ter comprado aqui por medo de perder o rompimento? Ou esperar uma retração? É importante a gente estudar a história do ativo. Quando a gente estuda a história do Bitcoin, né, os gráficos, a oscilação de preço, a gente vê que as oscilações do Bitcoin têm em média 70% a 75% de oscilação. Quando ele volta, as retrações costumam ter em torno de 75% de oscilação, tá, como média. Esse movimento de queda aqui, deixa eu mostrar para você aqui no gráfico diário, ó, esse movimento de queda desde o topo até aqui embaixo teve uma oscilação de 52%. Considerando, né, essa região aqui dos 30 mil dólares, e aqui vem o meu posicionamento pessoal, eu prefiro correr o risco de ficar de fora do que entrar em um preço ruim. Essa é a minha opinião, eu recomendo para você, afinal, enfim, tem funcionado muito bem para mim. Tá? Eu prefiro correr o risco de perder a oportunidade do que entrar em um preço ruim. Eu quero comprar barato. Se não for para comprar barato, eu não compro. Esse posicionamento do trader é importante que ele tenha esse posicionamento. Se não for para comprar barato, eu não comprarei. É exatamente isso. Tá? Se não for para vender caro, eu não vendo. Eu prefiro ficar de fora. No Bitcoin, a melhor de todas as regiões, no momento, tá? Hoje é dia 25 de janeiro de 2022, no momento, a melhor de todas as regiões, no meu ponto de vista, é a casa dos 30 mil dólares. É claro que muitas pessoas já estão vendo esse candle de rejeição aqui, mostrando a entrada de força compradora, né? E já estão vendo aqui uma possibilidade de alta, de compra.
Porém, se a gente olhar para trás, a gente vai ver que teve outros candles também de força compradora aqui, ó, por exemplo, né? Aqui também teve, e outros candles. Eu considerando, em vez de olhar somente para um candle, né, somente para esse candle aí, eu vejo essa história aqui e a casa dos 30 mil dólares como sendo a melhor possível região de compra no momento. Importante salientar, não estou te dando o sinal de compra, de venda, absolutamente nada disso, tá? Apenas uma análise técnica e uma firmeza pessoal minha que eu tenho com os meus investimentos, onde quando eu bato o olho em uma determinada região e eu falo, cara, eu quero comprar única e exclusivamente se for nessa região. Se não for nessa região, eu não quero comprar. Esse posicionamento me ajudou e me ajuda muito e eu recomendo que você pense um pouco a respeito disso. Sendo assim, no Bitcoin, temos um padrão aqui de análise técnica, temos um padrão de possível reversão? Temos. Esse candle deixa um pouco de indecisão ainda, por causa que ele tem sombra para o lado de cima, né? Porém, podemos dizer aqui que a principal força desse candle foi uma força compradora e se ele vencer a máxima desse candle, pode ser um gatilho de força compradora. Ok, eu não iria. Tá? Eu não iria. Por quê? O gatilho está ruim? Não. Pela localização. Porque existe uma localização melhor mais para baixo. Ok? Agora, se ele terminar de cair até aqui embaixo, chegar na casa dos 30 mil dólares, que eu particularmente acredito que ele volta, tá? Eu acredito que ele cai até os 30 mil dólares. Se ele cair até os 30 mil dólares e aqui ele mostrar um candle de ignição de força compradora, aí sim já começa a ficar mais interessante para se posicionar no Bitcoin em termos de longo prazo, né? Ou pelo menos uma retração. Também é importante lembrar esse movimento de queda de 52%, né, desde a máxima aqui, aproximadamente até aqui embaixo, 52%, não teve uma retração condizente. Então, do meu ponto de vista, a minha opinião, eu esperaria ele tocar na casa dos 30 mil dólares, perto, e a partir daí me dar um candle de força compradora, que aí ele pode sim fazer um movimento de alta. E é claro, aí depende muito do posicionamento pessoal de cada um. Se você achar que de repente tá com medo de perder a oportunidade, o Bitcoin vai subir, não vai te levar, veja bem, basta você estudar a história do próprio Bitcoin. As retrações, essa retração desde esse topo até aqui embaixo, foi uma retração de 84%. Será que agora, somente porque você quer entrar no mercado, ele vai parar de fazer umas retrações grandes como essa? Na verdade, essa retração não é nem tão grande, né? É 52%. Se a gente olhar para trás aqui, tem retrações, inclusive, maiores. Portanto, eu recomendo para você paciência, cuidado, tá? E eu, se eu fosse me posicionar no Bitcoin, eu esperaria ele tocar na casa dos 30 mil dólares, tá? E, é claro, a partir daí, algum candle, algum padrão de força compradora realmente importante para me dar uma possível compra. Se ele subir e não me levar, tá tudo bem também, a gente continua amigo, eu continuo analisando o Bitcoin de vez em quando. Espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe seu like, é muito importante. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Até mais.